Beleza, Beleza. gente. Bem-vindas e bem-vindos, então. Eu sou a Natália Franzon. Eu não vou ficar me apresentando muito aqui, não, toda essa coisa que está escrita aqui, mas eu sou Product Design Lead da Ecos. Hoje trabalho principalmente com o Design Thinking Experience, que é o nosso curso, a porta de entrada para tudo que a gente faz na Ecos, né? A base de todo o conhecimento do que a gente faz na Ecos. Sou designer de experiências de aprendizagem, facilitadora de grupos para inovação, e estarei como facilitadora também dos encontros regionais do Brasil. Então, para quem for estar conosco ao longo dessa jornada, vai me encontrar todas as quartas-feiras aí a partir do dia 12 de julho. Estaremos juntos. O Biratã, né, que imagino que vocês já conheçam, faça a sua apresentaçãozinha aí inicial. É claro que eu não vou ler todo esse blocão de texto aí, que eu tenho que dar uma otimizada ainda, mas eu trabalho com design já há 24 anos, sou professor também em cursos de pós-graduação na área de design e UX. E em relação ao programa, eu sou embaixador no Brasil para o programa de Design e Leadership da Ecos, então é por isso que eu convido essas pessoas e trago sempre o fomento a esse assunto que é interessante para a gente estar sempre conversando a respeito e fazendo isso evoluir, principalmente em tempos onde a liderança de design se faz cada vez mais importante com o crescimento dos times e com o crescimento da importância do papel do design dentro desses times, né? Eu também sou o CEO do Online UX Team, que além de ser uma empresa, é também uma comunidade de profissionais, então a gente está sempre compartilhando conteúdo, oportunidades, vagas, enfim, currículos e ajudando todo mundo a encontrar espaço e oportunidade relacionada a design digital. E vocês me procuram e me encontram facilmente no LinkedIn, que é a rede onde eu trabalho mais e divulgo mais conteúdos e troco mais informação com o pessoal. Então, me procurem pelo LinkedIn. Estou aqui como embaixador hoje do programa e gostaria de apresentar para vocês agora um breve resumo sobre os meus 3 convidados do dia de hoje. Primeiro, a Ana Carolina de Carvalho Silva. Ela é Lead Product Designer no Ebanks. Atua como designer há mais de 14 anos e possui experiência em diversas disciplinas da área. Já foi empreendedora, professora e pesquisadora. Constante aprendiz, hoje seu foco de desenvolvimento é na liderança em design para o desenvolvimento de pessoas, times e maturidade em design. O nosso segundo convidado é o Edu Agni, ou melhor, Edu Agni, o cara corrige depois erra de novo. Edu Agni, fundador aí da Grande Mergo, que é uma escola referência para nós em UX. Muita gente está estudando lá na Mergo diferentes assuntos relacionados a UX e ele é o fundador dessa escola. É designer especialista em experiência do usuário e nos seus quase 20 anos de carreira colaborou em empresas como Conta Azul, eMasters e ESM. É o fundador da Mergo, como falei, escola especializada em design de experiência, além de organizador da DexConf, que é um evento bem bacana que acontece também a respeito de design, e curador da Campus Party Brasil. O nosso terceiro convidado, deixa eu ver se é ele que está me chamando aqui, ele está me chamando no LinkedIn, ele me disse o seguinte, achei que era às 19 horas, Josias. Peço desculpas, estou no meio de uma função aqui, mas eu acho que ele vai chegar a tempo, vamos ver. O Josias, ele é lead designer na ThoughtWorks, e ele é autor do livro Design de Produto, uma visão product-led sobre design de produtos, e também tem mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de produtos digitais, e em sua experiência como empresário atendeu clientes, desenvolveu produtos para empresas no Brasil e no exterior. Trabalhou por quase 3 anos na Resultados Digitais, famosa RD, como designer de produto do RD Station, e pouco depois atuou por um tempo como head de produto e design da Octadesk. Também é professor de UX Design na Mergo, uma das escolas de design aí mais respeitadas do Brasil. Então, pessoal, esses são os nossos convidados para o dia de hoje. Tentei ser o mais breve possível. O Josias deve estar chegando por aí. Mas obrigado pela presença de vocês aqui. Eu queria explicar rapidamente, antes de começar as discussões, mais ou menos como é que vai funcionar a dinâmica aqui do nosso debate, tá? Porque a gente tem basicamente 4 perguntas norteadoras da nossa conversa,
e eu vou lançar essas perguntas aqui, e aí cada um vai ter 5 minutos para dar a sua visão a respeito dessa pergunta, certo? Ao final das 4 perguntas, a gente abre um espaço aí para perguntas que estiverem rolando no chat, para o pessoal que tiver a fim de participar também, e aí a gente faz o encerramento. É bem tranquilo, uma mesa redonda mesmo, a gente quer saber a opinião de vocês e a visão de vocês, convidados, a respeito desses temas que a gente vai lançar por aqui, certo? Beleza. Então, vou fazer a minha rápida introdução aqui sobre a Ecos. Eu até gostaria de saber, hoje, dos convidados que estão aqui, se vocês estão, sei lá, num evento da Ecos pela primeira vez na vida, se já fizeram algum curso conosco. Quem quiser deixar um pouco do que já conhece da Ecos, ou se já é ex-aluno, no chat seria legal, para eu entender um pouquinho de onde vocês estão vindo. A Ecos é um laboratório de inovação global e independente, né? Hoje a gente atua nessas 3 frentes, que é a escola, Design Thinking, a área de projetos, né? Uma consultoria de inovação global, e a área de Ventures, que faz aceleração de negócios para inovação. Então, na área de projetos, a gente atua principalmente ajudando novos negócios na criação de valor pela inovação, né? Então, na construção de projetos de inovação. E na escola, que é principalmente a área em que eu trabalho, hoje sendo Product Lead do Design Thinking Experience, a gente trabalha principalmente o mindset da inovação. A Ecos, a escola Design Thinking, ela surge muito dessa necessidade de trabalhar o mindset do design e da inovação dentro das empresas quando se quer trabalhar inovação. Então, é uma questão cultural, né? Não adianta nada a gente trabalhar habilidades de liderança de design, construir propostas de solução super inovadoras, mas não termos ali uma cultura de inovação que dê base para todo esse trabalho. Então, o que a gente faz na Escola Design Thinking, inclusive o programa Design Leadership, tem esse olhar de trabalhar a cultura necessária, né? Os modelos mentais necessários para que a gente possa criar base e estrutura para que a inovação, de fato, possa acontecer. Então, hoje a Ecos tem uma atuação global, já não são mais times separados, né? Acho que essa foi uma coisa meio que surgiu muito mais na pandemia, mas hoje a gente atua integrados. O Design Leadership é o nosso primeiro produto integrado globalmente. A gente tem os mesmos produtos atuando em vários lugares do mundo, mas como um produto global acontecendo ao mesmo tempo em todos os lugares, este é o primeiro, então também é uma experiência super legal para nós, por ter essa conversa com pessoas do mundo inteiro acontecendo ao mesmo tempo. Esse ano, a Ecos está fazendo 10 aninhos, então já aí algumas experiências ao longo deste processo, mais de 35 mil profissionais formados presencialmente, então hoje a gente já consegue ter essa atuação em muito mais lugares, a chegar em muito mais pessoas, o que para a gente tem sido uma experiência super legal, e muitos projetos já desenvolvidos. A gente faz parte também da Global Design Thinking Alliance, que é uma aliança global de Design Thinking, como o próprio nome já diz. Somos hoje a única instituição independente que faz parte desse grupo. As demais são universidades globais, né, universidades do mundo inteiro. Então, para a gente, isso também tem sido uma oportunidade de troca de formas de ensinar Design Thinking e de vivências do Design Thinking, tanto como processo de aprendizagem, como vivência para a inovação mesmo. Então, o Design Leadership é também uma forma da gente gerar essa troca com essas demais instituições. Hoje a gente está aqui para falar um pouco, né? Acho que já estão criando esses tentáculos desse produto novo da Ecos, que aí acho que a gente vai falar mais para o final um pouco da estrutura, mas acho que é legal a gente só dar esse panorama geral de que o Design Leadership ele acontece em 12 masterclasses globais, né? Então, a partir do dia 12 de julho até 27 de setembro, serão 12 encontros com quer ver, deixa eu entrar aqui. Com os líderes globais. Então, esses encontros serão em inglês às segundas-feiras. Para o Brasil vai ser ou 7 horas da manhã ou 8 horas da noite. Então, são pessoas que foram escolhidas minuciosamente para tratar das habilidades que são tão essenciais para a construção de uma liderança pelo design.
Então, a cada semana a gente tem esses temas específicos que são trabalhados, temas para melhorar as habilidades como líder criativo, do que a gente precisa para ter uma liderança mais orientada pelo design, e para corporações né, instituições também, usando o design na sua estratégia, trazendo o design mais como um papel estratégico do que apenas o design no seu departamento específico. Né? Então, alguns dos temas que vão ser trabalhados, o que é a liderança pelo design, sobre escuta profunda, como dar feedback ao seu time sobre produtos, articulando o valor do design, sobre o futuro de design de serviços, criando uma visão de futuro para os seus produtos, design para impacto, então como projetar impacto, dentre outros temas que serão trabalhados. E aí, além das segundas-feiras, a gente tem as quartas-feiras, então a partir de 12 de julho a 27 de setembro, as segundas-feiras, as masterclasses, que são para o mundo inteiro ao mesmo tempo. E aí, às quartas-feiras, aqui no Brasil, às 7 da noite, a gente tem os encontros regionais com líderes regionais para falar, para aprofundar ainda mais nos temas que serão trabalhados na masterclass. Então, aqui tem alguns exemplos de líderes regionais. Depois, no final, vou falar um pouco mais sobre os líderes do Brasil. Mas serão pessoas que aí são encontros de 3 horas, a gente vai trabalhar um pouco mais de como a gente faz as coisas na Ecos mesmo, que são experiências práticas para a vivência desses temas que serão trabalhados de forma mais expositiva nas masterclasses. Então, a gente vai ter oportunidade de entrar com um pouquinho mais de profundidade em cada um desses tópicos. Beleza, vamos ver o que mais temos aqui. Nada. Agora temos espaço para conversa, eu vou passar para o Biratã. E eu vou parar de compartilhar minha tela para a gente poder se ver. Quem quiser compartilhar a tela é sempre bem-vindo, rostinhos, para a gente conversar. Sempre bom, sempre bom. Então tá, pessoal, eu vou começar lançando a primeira pergunta aqui para a discussão e para que a gente ouça também um pouco do parecer dos nossos convidados. Como da outra vez, eu também vou dar o meu parecer a respeito dessas perguntas para que a gente possa enriquecer a discussão aí. Convido a Natália também a trazer as suas opiniões a respeito dessas questões. Mas a primeira questão e a questão que motivou a realização realmente desse webinar é o que você considera como desafio para a liderança em design e por quê? Né? Então, é claro que eu vou passar a palavra para a nossa querida Ana. Primeiras damas, somos cavalheiros. Poxa, eu ia falar, vamos fazer por ordem alfabética. Também é justo. Né, eu sempre caio nessa, sempre sou a primeira. Bom, galera, queria agradecer mais uma vez pelo convite, Natália, Biratã, muito legal estar aqui com vocês hoje. Estou ansiosa para escutar o ponto de vista de todo mundo. Acredito que a gente tenha pontos de vista em comum aí sobre o que a gente considera desafio. Eu acho que é difícil a gente listar um só, né? Um só desafio da liderança em design. Então, até por isso, eu fiz uma lista, né? E eu acho que essa lista elas acabam se cruzando em determinados momentos, assim, né? Ele não acaba que não são tópicos específicos, mas eles se correlacionam ali durante toda a jornada como líderes, né? E toda a nossa jornada de carreira ali também. Eu acredito muito assim que a gente tem desafios de liderança técnica, por exemplo, né? Tipo ali de a gente entender todos os pontos de contato do qual o design tá inserido, né? Então, hoje em dia é interessante, é importante que a gente saiba quais são esses pontos de contato e que a gente saiba orientar também em relação a esses pontos de contato. Eu acho que nem sempre a gente vai saber a verdade absoluta, né? A gente não vai ser especialista em todos esses pontos de contato, mas a gente conseguir orientar e conseguir, às vezes, né, propor para que essa pessoa faça um curso, às vezes, que vai ajudar, né, nesse ponto de orientação técnica também é importante, né? O importante nesse caso é a gente ter visão de tudo que envolve uma liderança técnica.
Veio também até assim, né, fazendo um gancho, né, com essa questão que eu comentei de a gente entender a liderança técnica, está muito relacionado também com carreira e desenvolvimento pessoal, individual, né, de cada liderado. Então, até puxando nesse ponto, quando eu divulguei o talk aqui que a gente está fazendo, eu fiquei pensando muito assim, sobre esse tema e também de entender qual que era a visão das pessoas que são lideradas por designers, né? Tipo, o que eles acham que é um desafio de liderança em design, né? Porque a gente também é liderado por outros líderes, né? Não, eu sou liderada por uma pessoa, né? E eu lidero outras pessoas, né? Então, eu acho que é importante também a gente ter essa perspectiva de que a liderança em design, ela não é só a nossa perspectiva como líderes, mas também existe a perspectiva do liderado como liderado e o que ele acha que é um desafio, né? O que ele sente falta. Então, eu perguntei para algumas pessoas, fiz um formzinho bem despretensioso, tive algumas respostas, e uma que me chamou muita atenção, assim, que eu vou trazer aqui para vocês, que eu senti a dor da pessoa, assim, nessa resposta, de que o líder ele tem que ter interesse em evoluir o liderado. Né? Tipo, imagina, né? Tipo, é muito relacionado à carreira, isso é muito relacionado a você entender as pessoas como elementos únicos, né? De que você tem ali um liderado, e você tem 10 liderados, mas cada pessoa é única, né? Tipo, você vai ter que ser um líder para cada uma dessas pessoas, né? Não existe uma receita de bolo que você vai fazer ali vai seguir um framework, alguma coisa do tipo, e que todo mundo vai querer seguir a mesma carreira, que todo mundo vai querer que todo mundo vai querer seguir o mesmo caminho, e muito mais importante, né, que todos tenham o mesmo pace de desenvolvimento, né? Eu acho que cada um tem o seu pace de desenvolvimento, cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua vivência, tem a sua história, né? Então é importante que a gente, como líder, a gente se conecte com as pessoas também e a gente entenda o momento de cada um. E tudo isso requer muito tempo, né? Muita dedicação, muita escutativa, né? Nós como líderes, assim, de entender o que motiva cada um também. E eu acho assim que essa questão de você desenvolver uma pessoa é muito importante, né? Então, eu acho que isso é um grande desafio também da liderança, né? De você entender o que motiva essa pessoa e o que vai fazer ela se desenvolver, né? Então, eu acho que esse também seria o meu segundo tópico, né? De desafios de liderança em design. E o meu terceiro tópico, assim, tipo, para ser bem sucinta, mas não tanto já, né? Já falei um monte aí. Eu traria também que a gente tem um grande desafio, assim, de maturidade em design nas empresas, né? Tipo, da gente dar visibilidade para o trabalho do product designer, dar visibilidade para o trabalho do creative designer também. Quando a gente fala de design como um todo, assim, o design, ele acaba... ele muitas vezes, ele se torna um coadjuvante do produto, né? Ele se torna um coadjuvante assim das entregas, né? Então, eu acho que é um desafio para nós como líderes a gente conseguir dar essa visibilidade e a gente conseguir criar essa maturidade dentro de design dentro das empresas e também a gente não só dentro das empresas assim pensando em enterprise, né, na empresa ali como um lugar maior, mas também a gente olhar para esses stakeholders e também trabalhar a maturidade de design nos stakeholders com o qual os designers têm contato e estão trabalhando todos os dias. Então, eu acho que eu resumi aí um monte de desafio em 3 tópicos principais, mas eu teria mais um monte de outros para falar, mas eu vou deixar o Edu dar a contribuição dele também. Não, tá ótimo. Assim, a gente não vai ser tão rigoroso nos 5 minutos ali que eu falei, porque a gente tem um convidado a menos, mas, Edu, o que você acha dessa pergunta intrigante aí? Eu
corroboro com a Ana de que são muitos e muitos desafios. A gente poderia passar um encontro inteiro só falando de desafio, poderia fazer um programa global só falando dos desafios, né? Porque realmente são muitas coisas. Mas um ponto que eu queria tocar primeiro, que também vai de encontro com o que a Ana trouxe, né? Eu sempre falo que uma cultura centrada no ser humano, ela não começa no produto ou no serviço, ela começa num time, realmente, né? Então, um time centrado no ser humano. E eu acho que um time que tem esse pensamento centrado no ser humano, ele depende da liderança, guiar essas pessoas dentro dessa linha de pensamento, né? E aí, por isso mesmo, eu acho que um dos grandes desafios é a liderança enxergar o time não como liderados ou colaboradores, mas como pessoas realmente, com essa coisa que a Ana falou, do interesse pela vida das pessoas, de você tentar entender o momento. Eu acho muito louco porque muitas vezes a gente está colocando as réguas ali para entender as pessoas do time, entender as potencialidades de cada uma, mas assim como a gente fala da pesquisa em design, que ela não representa só as características das pessoas, mas um momento no tempo, eu acho que a pessoa que está liderando um time, ela tem que conseguir enxergar as outras pessoas lideradas, não só por como elas são em termos de capacidade técnica e comportamental, mas também o momento delas, porque isso vai impactar nessas qualidades, né? Então, ainda mais nos tempos que a gente vem vivendo atualmente, de isolamento social, de incerteza, as pessoas estão passando por muitos altos e baixos emocionais. E a gente entender que aquela mesma pessoa que pode, nessa semana, me trazer um tipo de entrega, ela pode não ter essa mesma capacidade semana que vem, porque ela não vai estar vivendo o mesmo momento, ela vai estar ali com alguma incerteza, com alguma falta de confiança, com algum problema pessoal. Então, acho que esse é o primeiro desafio, a gente enxergar essas pessoas lideradas como pessoas que também passam aí por altos e baixos e que elas não vão ter a mesma capacidade de entrega ou de colaboração a todo momento, né? Um outro ponto que eu acho que é muito importante a gente considerar é que a gente sempre fala, né, que a construção de um produto é uma tríade, né, entre design, entre tecnologia, entre negócio. A gente está falando de necessidade, de possibilidade, de viabilidade. Mas muitas vezes o time de design ele acaba não tendo um pensamento orientado também a negócio ou um pensamento orientado à tecnologia. Eu estava conversando com um amigo hoje, né, que a gente está falando que designers mais das antigas, né, muitas vezes tinha essa proximidade maior com tecnologia. A gente estava falando justamente sobre saber código, né, ou sobre ter as coisas que muitas vezes as pessoas que começaram na área depois não têm essa proximidade com a tecnologia ou com o negócio, e às vezes não é nem só de conhecimento nesse nível, mas é de lidar com as pessoas, né? Às vezes a gente tem a preocupação de entender os usuários, entender o que eles precisam e como eles falam, mas a gente não se preocupa em entender como pensam e como falam também as pessoas das outras áreas, né? Eu tive um líder que ele falava assim, gente, para as pessoas do time de design, né, os liderados, para de ficar marcando rolê só com designers, sabe? Vai marcar um almoço ali com o time de desenvolvimento, vai marcar um café ali com o pessoal de negócio, vai passar um dia na área de atendimento, vai entender a linguagem dessas outras pessoas que também vão colaborar e impactar na experiência de uso dos produtos, né? Então, eu acho que isso é importante. E eu acho que a terceira coisa, só para eu também ficar em três aí, não me estender, eu acho que é trabalhar o pensamento divergente dentro do time. Porque a gente sabe que a liderança ela inspira e, e muitas vezes a gente tem as pessoas lideradas, principalmente aquelas que são de um nível mais júnior, que estão ali construindo o seu pensamento e a sua forma de trabalho, em como você fazer com que essas pessoas se inspirem em você, mas não copiem necessariamente a sua forma de pensar. A sua forma de proceder e de fazer as coisas, né? Eu acho que
O design, ele é uma disciplina e é uma área muito focada na divergência de pensamentos, né? Não é sobre eu impor uma ideia, é sobre eu construir a partir da ideia das outras pessoas, né? E eu acho que mostrar para as pessoas que, apesar da gente ter objetivos a cumprir que são comuns, tanto em termos de resolução de problema, quanto de objetivos de negócio, e a gente tem que atingir esses objetivos, mas que a gente não precisa fazer isso seguindo uma única linha de pensamento e que a gente pode olhar o problema como um prisma e saber que cada ponto de vista vai pegar um lado diferente do prisma para poder contemplar ele de uma maneira mais concreta, eu acho que é um grande desafio que a gente tem hoje, né? Show de bola, Edu. Deixa eu dar os meus 2 centavos sobre essa questão. O que eu considero algumas coisas que tem a ver com vocês, assim, que vocês falaram, tipo, cultura, para mim, sempre foi, ao longo da minha vivência, sempre foi o grande desafio de liderança, e mais do que só de liderança, de a gente conseguir fazer as pessoas entenderem o que a gente faz e qual é o nosso papel e para onde a gente pode se mover, né? Então, por ter passado em organizações com diferentes graus de maturidade em relação a isso, sempre foi, independente do grau de maturidade, um trabalho a ser feito de cultura, de criar cultura, de estabelecer que os métodos e técnicas que a gente tem para construir protótipos, de construir testes e depois validar ideias e hipóteses, isso ajuda a gente a ser mais assertivo, e muita gente precisava conhecer isso, entender como é que isso funcionava. Então, um dos grandes desafios sempre foi essa questão da cultura. Realmente a gente tem que entrar nos lugares e tentar mostrar para o pessoal para que serve o que a gente faz. E quando a gente começa a mostrar isso, a gente começa a perceber que talvez o papel ali do designer, que talvez no início sempre começa com uma interpretação mais operacional, passe a ser uma coisa mais estratégica, porque a gente começa a entender que, pô, peraí, com as técnicas que a gente usa no design, seja no design thinking, seja nos processos como o Double Diamond, ou em processos integrados como o Dual Track Agile, o Product Discovery, a gente está tentando entender o usuário, está tentando entender o produto, tentando criar essa sinergia entre as duas coisas, né? Então, eu acho que isso faz parte dos nossos desafios como líder hoje em dia, e principalmente porque os times de design cresceram muito também. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar com design, era muito raro a gente falar de time de design. O design estava sempre em equipes multidisciplinares, né? Ele estava sempre compondo times com outras pessoas, com outras áreas de conhecimento. Eu acho que ainda continua muito assim ainda hoje, só que hoje a gente também tem times que são formados por designers. A gente tem chapters de design, né? Onde a gente tenta ter uma unidade, uma consistência como time de design, e isso também acaba criando um novo desafio, uma nova necessidade. Não, precisa ter gente para liderar isso, precisa ter gente para dar uma visão, para trazer uma experiência de vivência em outros cases, em outras organizações, etc. Então, acho que isso também é importante. Acho que a questão das pessoas é fundamental, e eu acho que as pessoas elas precisam estar afinadas, talvez, num mindset mais colaborativo do que competitivo. Eu acho que isso é muito importante, e construir essa questão de colaboratividade, de as pessoas entenderem que participarem da construção de um produto ou serviço é algo coletivo, não dá mais para determinar que a experiência do usuário ou o design ou o sucesso de um produto ou serviço vai ser conta de um setor ou de uma pessoa, de um profissional, é conta do tijolinho que cada um coloca, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente ter sempre esse mindset claro, assim, entre o time que está formando, que, pessoal, a participação de todos é importante, e o lance é a colaboração, porque é a partir de colaboração que a gente faz 4 braços serem mais importantes que 2, 2 cabeças serem mais importantes que uma, é a partir disso que a gente consegue fazer. E eu tenho uma outra questão que eu acho que ainda não está muito bem resolvida na minha cabeça, mas que eu acho que é um grande desafio e que a gente tem começado a falar a respeito de design, que é a questão relativa a métodos, técnicas, frameworks, ou seja, o que a gente tem chamado de design ops, aí, né? Eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem que discutir bastante a respeito disso, para que a gente possa garantir a execução de alguns processos de design, que a gente possa medir isso, para que a gente possa acompanhar e fazer isso evoluir,
e isso não tem como ser feito se cada um olhar essas questões metodológicas e de técnicas de uma maneira. A gente precisa ter consenso, ter consistência nisso. Eu acho que às vezes isso é um desafio. Pelo menos sempre foi um desafio nos coletivos de design onde eu entrei, onde às vezes até as pessoas estão brigando até pela ferramenta que está usando, né? Como se isso mudasse alguma coisa no seu processo, mas às vezes sempre existe essa tendência nos designers de, sei lá, ter o meu processo, o meu jeito de adaptar, as técnicas que eu gosto mais de usar, que eu conheço mais, enfim. E às vezes nos times e nas organizações a gente precisa ter diretrizes que norteiam isso para todo mundo, né? Para que não seja cada um fazer de um jeito. Então, acho que isso também é um desafio, essa questão de design ops dentro das organizações. Queria passar então a palavra para a Natália para trazer a sua visão sobre essa questão. Assim, quando eu ouvi essa pergunta a primeira vez, para mim, eu acho que a questão mais desafiadora hoje tem sido a garantia da transdisciplinaridade. Acho que o Edu falou um pouco disso, mas eu vejo hoje como uma grande questão, porque como que a gente cria essa operação, né, esse processo que garante que a gente vá realmente tornar as decisões participativas, que a gente realmente consiga olhar para essa pluralidade de perspectivas para a tomada de decisão. Porque é muito fácil a gente cair em processos tradicionais ou a gente resolver as coisas de forma mais rápida e deixar de respeitar o que seria um fluxo realmente orientado pelo design, que eu acho que tem a transdisciplinaridade como foco. Meu olhar dentro de um laboratório de inovação e trabalhando com experiências de aprendizagem que trabalham o design. Então, acho que esse, para mim, seria o ponto mais importante. Legal, legal. Legal a presença de todo mundo aí. Obrigado a presença também do Jota, que está participando aí. Já dando spoiler aqui, vou dar spoiler, o Jota vai participar do nosso próximo webinar dia 30, tá? Depois eu dou mais detalhes para vocês. Mas legal, pessoal, acho que essa discussão é super válida e realmente os desafios são vários, né? É óbvio que a pergunta é muito pegadinha, chamados qual é o desafio, porque são sempre muitos, mas ela é justamente para que a gente tentasse chegar nessa síntese aí, cada um de tentar encontrar o que é mais desafiador mesmo dentro desse conjunto, né, de coisas. A segunda pergunta para a gente debater aqui é uma pergunta que tem a ver com o nosso contexto atual, né? Que fala um pouquinho assim de qual a influência do contexto atual, que eu coloquei como pandêmico aqui no caso, no presente e no futuro da liderança em design. Então, tragam vocês as vossas visões. Ana. Vai lá, Edu, agora é tu primeiro. Edu primeiro. Vou primeiro para tornar mais democrático isso. Aí. Eu penso que o contexto atual, principalmente falando em pandemia, né, é engraçado que ele trouxe um nível de incertezas e de certezas, né? Entre as certezas está que o modelo de trabalho não vai ser mais o mesmo. Então a gente já vê empresas que já bateram o martelo em definitivo, que vão ter contextos de trabalho remotos, que vão ter contextos de trabalho híbridos, né? Então tem algumas certezas e tem mais um bando de outras incertezas, né? Eu estava vendo uma discussão recentemente, até com alunos meus, dizendo que nesse período de pandemia diminuíram muito as vagas júnior, porque o processo de você liderar, instruir pessoas à distância causa um certo medo nas lideranças também, então as contratações começaram a rolar com profissionais que tinham um nível de experiência um pouco maior, de pleno para sênior, e isso reduziu um pouco as vagas júnior, né? Pela dificuldade de acompanhamento. Então, a gente tem um bando de certezas e incertezas, né? E a gente tem que considerar também, além do contexto de incerteza e além do contexto que traz que a gente vai ter um trabalho não mais tão próximo fisicamente, a gente considerar que a gente está não apenas trabalhando em casa, né, que a gente está em isolamento social. Então a cabeça de ninguém está bem. Todo mundo está meio pirado, todo mundo está meio deprê, todo mundo está passando por uma barra e não tem ninguém que está completamente bem. Então eu acho que para a liderança
além do cuidado redobrado que a gente tem que ter com as pessoas, com a preocupação não só no trabalho e nos processos, né, mas em como que está a vida da pessoa e como ela está lidando com a situação e pelo qual ela está passando, e o como isso vem impactando no processo e no processo criativo também, eu acho que tem um grande desafio de assertividade, né? De como a gente falar com as pessoas, de como a gente cobrar as pessoas, de como a gente demandar para essas pessoas, porque se esses ânimos estão tão abalados, se essas incertezas estão pegando tanto no nosso psicológico, a forma que eu falava antes talvez não seja mais a forma apropriada de eu falar hoje com essas pessoas, né? O processo criativo, a forma que a gente co-criava antes vai ser diferente de hoje. Então, a forma de criar essas conexões entre as pessoas também vai ser muito diferente. Eu acho que as lideranças elas têm que evoluir muito a partir do contexto de hoje na questão da assertividade, em saber como falar com as pessoas, em saber enxergar o estado das pessoas atualmente. Eu acho que esse acaba sendo dentro do nosso contexto, a principal nova qualidade prioritária que as lideranças precisam ter, né? Concordo totalmente. Ana? Boa, Edu. Já que tu foi para esse lado bem de pessoas, eu vou trazer uma outra visão, que é um lado de carreira, assim, né? De momento pandemia, momento retenção de talentos, né? Porque o mercado está muito aquecido, o LinkedIn bombando, né? E a gente percebe isso dentro do nosso time, não é mesmo? Então, eu acho que esse momento pandemia, eu acho que ele traz questionamentos focados em construções de carreira dentro das empresas que não estão olhando para carreiras de design, né? Eu acho que isso aquece e evolui, né? Também está ligado muito à maturidade. E também, não só isso, mas também, a partir do momento que a gente está num momento de trabalho remoto, e que você está trabalhando para empresas dentro da sua casa, a gente também começa a... Esse é até um assunto que eu comecei, que eu discuti com o meu marido esses dias, né, sobre como que uma empresa vende cultura não está, quando o seu colaborador não está mais dentro do seu escritório, né? Então, assim, é por isso que a carreira vem com tanta força, né? Então, eu acho que é um momento de se olhar para essas construções de carreiras. Então, eu acho que é muito oportuno esse momento desse curso de liderança e design, porque eu acho que as empresas estão olhando para isso e se não estão olhando, elas deveriam estar olhando para isso, né? Porque quando a gente fala em liderança e design, a gente fala também em retenção, a gente fala, né, em estar olhando para toda essa questão de crescimento dentro da empresa, né? As pessoas, elas têm ambições, elas têm focos, elas querem crescer, então é muito relacionado a isso. E eu trago um terceiro ponto ainda sobre carreiras, que é a valorização de salários, né? Porque a gente agora é como se não existisse fronteiras, né? Então, eu acho que o dev, né, os times de desenvolvimento estão sentindo muito isso. E isso daqui a pouco vai começar a acontecer com os times de design, né? Tipo, essa questão de empresas internacionais estarem olhando para o mercado brasileiro e tá trazendo essa remuneração que é difícil da gente competir aqui com o nosso, né, com a nossa moeda. Então, eu trago esses 3 pontos relacionados à carreira e também a esse contexto pandemia. Legal, legal. Eu concordo plenamente com o que o Edu trouxe a respeito da mudança no modelo de trabalho, porque isso já é meio que inevitável, né? A gente está olhando aí. Eu sou um entusiasta do trabalho remoto muito antes da pandemia, tá? Tem uma empresa que se chama Online UX Team, já faz
quase 10 anos que eu acredito que dá para fazer design de forma remota. Eu acredito muito nisso. E hoje eu estou sentindo falta das pessoas, vejam só, muita falta. Mas eu entendo que realmente mudou o trabalho, o modelo de trabalho mudou. Eu concordo também plenamente com o que a Ana trouxe a respeito de carreira. Bom, eu vejo isso aí borbulhar no LinkedIn, a nível de vagas, a nível de procura, a nível de convites para trabalhar em diferentes lugares e em diferentes momentos, né? E principalmente por ter bastante experiência, então a gente acaba sendo visado porque poucas pessoas têm bastante experiência numa área que é relativamente nova, então realmente a carreira está bombando. Mas eu queria trazer um terceiro aspecto que eu acho que é uma influência do nosso contexto atual, que é o quanto isso influencia na parte técnica da realização do nosso trabalho como designer, né? E de entender que, pô, muitas vezes a gente fazia dinâmicas presenciais e às vezes a gente não tinha um resultado tão bom, e às vezes a gente faz as dinâmicas remotas e às vezes o resultado é até melhor. Não é sempre, não é uma regra, mas às vezes a gente consegue isso. Então, assim, isso também influencia, sabe? Às vezes, dependendo da técnica, dependendo do momento, do estágio do projeto que você está, às vezes fazer uma dinâmica remota você consegue informações até mais genuínas e mais profundas, porque as pessoas estão nos seus ambientes mais à vontade, sem a questão presencial, então às vezes acabam podendo tirar de dentro de si uma informação mais relaxada. Isso é só, claro, uma possibilidade, que a gente pode refutar exatamente o que eu estou falando aqui, mas eu acredito que nas experiências que eu tive, eu vi que em muitos momentos o fato de estarmos remotos e cada um no seu lugar fez com que a dinâmica tivesse uma fluidez melhor e a gente conseguisse informações mais interessantes ao final da realização. Então, isso também é um aspecto técnico do nosso trabalho que acaba sendo influenciado por essa questão de pandemia, de a gente estar trabalhando dentro de casa. Mas, assim, eu que sempre fui entusiasta do trabalho remoto, hoje eu ainda sinto muita falta de ter contato com as pessoas, porque eu entendo que a gente não faz design nas 8 horas que me contratam no trabalho, cara. Eu faço design às 24 horas do meu dia, e se eu conversar com uma pessoa e tomar um cafezinho às 8 da noite, a gente trocar uma ideia, pode ser de design, pode ser uma informação crucial que ela vai me dar para o meu negócio. Então, eu penso assim, sabe? Eu acho que não tem esse negócio de hora, tipo, cara, a gente é designer o tempo todo e se a gente conversar em qualquer momento, a gente pode coletar informação. E isso a pandemia atrapalhou muito, porque a gente está trancado em casa, a gente não tem o convívio social, a gente não tem o cafezinho, a gente não tem o churrasco, a gente não tem o barzinho. Então, cara, digamos que a vida nossa ficou um pouco mais chata com isso. Mas logo isso vai mudar e a gente volta à normalidade. Mas acho que é importante também entender, nesse contexto, que, como o Edu falou, a gente não está trabalhando home office, a gente está vivendo isolamento social, e são duas coisas completamente diferentes. E isolamento social, para mim, quase numa situação de guerra. Se você está em isolamento social, eu tenho um bebezinho de 2 anos, cara, isso é quase uma guerra dentro de casa para trabalhar e achar tempo e conseguir ter mergulhos profundos no seu trabalho. Então, esse é um impacto muito grande na maneira de trabalhar, e acho que todo mundo está passando por isso, e eu acho que não é qualquer perfil de pessoa que se adapta a isso facilmente, não. Eu acho que tem pessoas que, claro, vão pegar isso e vão conseguir matar de letra, e tem outros que, cara, devem estar contando os minutos para voltar para o presencial e para o trabalho normal, mas eu acho que realmente a mudança vai ficar no nosso modelo de trabalho. Natália, quer falar um pouquinho sobre isso? Eu posso complementar? Eu lembrei, até voltei para o começo da pandemia, eu lembro, quando começamos a ficar em casa, eu lembro que o John Maeda lançou aquele report anual que ele lança com antecedência para falar sobre trabalho distribuído, porque haveria, né, toda essa mudança. E tem uma coisa que eu acho que na Ecos é o que a gente mais aprendeu sobre esse novo tipo de trabalho, é usar os rituais certos para os momentos certos, né? Então, acho que essa escolha mais inteligente do que deve ser assíncrono, o que deve ser síncrono, o que acontece em cada momento, e o John Maeda, ele trazia essa coisa de que agora a gente não compartilha mais o mesmo espaço, mas o que a gente compartilha é o tempo. Então, estamos aqui, a gente não está no mesmo espaço, mas estamos compartilhando o tempo. Então, esse tempo, aí uma coisa que a gente faz na Ecos, um ritual que tem funcionado muito, a gente grava alguns videozinhos de 5 minutos num show and tell
do que vai ser conversado antes, cada um assiste um videozinho de 5 minutos, depois a conversa, a cocriação que acontece depois disso é muito mais rápida, aí é o momento síncrono, faz muito mais sentido a gente usar aquele ritual naquele momento. Então, acho que essa organização, a gente fazer o design dos encontros de forma mais inteligente, né? Acho que isso vai ser um legado que vai ficar, da gente ter que aprender a lidar com dividir tempo e não espaço. Seu microfone está fechado, Biratã. Aquela velha bugada, né? Eu tenho mais 2 perguntas, mas a gente só tem mais 10 minutos. E eu não quero pular a pergunta. Então, eu vou mandar a pergunta 3 e depois a gente vê se dá tempo para outra. Mas eu acho muito importante a pergunta 3, porque ela traz uma questão que eu acho que é fundamental nos dias de hoje e que a gente tem que discutir como liderança, que é a diversidade, né? Então, queria realmente ouvir dos convidados a visão de vocês sobre qual a importância da diversidade nos times de design e como a liderança pode influenciar esse aspecto, né? Eu acho que a diversidade, principalmente no Brasil, eu acho que não só no Brasil, no mundo inteiro, é uma questão urgente nos times, e no Brasil mais ainda, e eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Boa. Ana. Bom, eu acho que quando a gente fala de diversidade, assim, eu olho como um fator decisivo, assim, estratégico para a gente trazer inovação para as nossas soluções, porque a gente fala de diferentes vivências, de diferentes pessoas, de diferentes culturas, né? A gente fala de diversidade. Eu, por exemplo, trabalho num time que a gente tem pessoas que moram espalhadas em toda a América Latina, e é uma diversidade muito grande de culturas. Então, às vezes, a gente acha que porque a gente está na América Latina, o espanhol do argentino é o mesmo espanhol do colombiano, mas não é, né? Então, assim, é um pouco disso, assim, também, né? Da gente entender que cada cultura é única, que cada pessoa vai trazer um pouco da sua vivência para aquele contexto no qual ela está inserida, né? E não só, assim, essas questões culturais, né? E outras de diversidade, eu vejo também muito diversidade relacionado a níveis ali de conhecimento, como o Edu trouxe, né? Que ele falou que os alunos falaram que as vagas júniores estão um pouco mais restritas. Eu acho que sim, a gente tem que olhar para vagas júniores, porque o júnior ele vem com um olhar assim, ele vem com um olhar ainda, sei lá, cru, assim, né, de tudo que é do que é o processo, do que é o product design, e ele também, ele faz com que com que a gente aprenda muito também com eles, né, então é uma troca, assim, de não só deles aprenderem com a gente, mas da gente aprender também com o júnior, da gente aprender com todos os níveis de design dentro da organização, né? Dentro dos níveis de conhecimento mesmo, assim, né? Quando eu digo. Enfim, eu acho que essa seria a minha contribuição bem rápida, assim, sobre esse assunto, né? Que eu acredito que tem essa questão de diversidade cultural, de diversidade brasileira mesmo, né? E também de diversidade de níveis de design, né? Que são importantes para que a gente tenha soluções inovadoras e que a gente consiga trazer um pensamento diverso para o nosso time. Legal, Ana. Edu, o que tu tem para me falar sobre diversidade? Cara, quando a gente está falando de pesquisa, né, eu trabalho muito com pesquisa, a gente fala que essa pesquisa vai ter um grau de confiança quando as pessoas participantes da minha pesquisa se encaixam no universo da minha população. E o universo da população está relacionado às diferentes variedades ali de pessoas, a sua diversidade, né? Quando você faz algum tipo de pesquisa que não contempla o universo da população, a gente diz que essa pesquisa não tem significância estatística. Por exemplo, não poderia fazer uma
pesquisa sobre intenção de voto para a presidência do Brasil, consultando somente homens brancos de classe média alta, cisgênero, com ensino superior e tudo mais, porque isso não representaria o universo da minha população. E eu falo muito disso para falar sobre times também, né? Porque é engraçado, quando a gente fala de diversidade, todas as pessoas são diversas, né? Não tem uma pessoa igual a outra, e eu já ouvi muito sobre esse argumento, mas a gente sabe que dentro disso a gente tem uma série de grupos minorizados dentro da nossa população que normalmente são excluídos, principalmente no nosso mercado de tecnologia como um todo, que a gente sabe que é bem machista, que é bem racista, que é bem homofóbico, que é bem transfóbico, e normalmente essas pessoas não são contempladas e incluídas nesses times. E um time que está tentando gerar uma solução para pessoas de uma população geral que não tem essa diversidade, não tem essa significância estatística, logo está fadado a criar uma solução que não contempla as pessoas. E aí a gente vê tipos de soluções como o dispenser de sabão que não consegue reconhecer uma mão negra, né? Só para dar um exemplo de um produto que viralizou aí como um exemplo de algo, né, não pensado para todos os grupos. E eu acho que um dos grandes desafios da liderança é quebrar isso. Eu sempre digo que não é uma questão de dar oportunidades, e sim de remover barreiras, né? Porque a gente sabe que esses grupos eles têm uma porção de barreiras para chegar até muitas vezes aonde a gente, branco, privilegiado, está. Né? Então eu acho que remover essas barreiras é essencial. A gente sempre fala para falar sobre diversidade, sobre os pactos narcísicos, né? É natural do ser humano procurar pessoas semelhantes, os grupos se formam assim, então a gente tem que ter um ato antinatural, que é justamente quebrar esses pactos narcísicos e olhar para esses grupos de pessoas que normalmente não estão incluídas nos nossos times e buscar essa diversidade, remover essas barreiras para que a gente tenha esses times diversos, para que a gente possa criar soluções de fato para todas as pessoas, né? Legal, cara. Eu vou pegar até o gancho que tu falou aí do antinatural, porque para mim essa atitude antinatural que a gente tem que ter nada mais é do que eu acho que é intenção, sabe? Intenção de buscar a diversidade. Eu quero a diversidade. Tipo, não é uma questão de, tá, vamos deixar acontecer a diversidade. Não, velho. Você precisa tomar ações positivas para que essa diversidade aconteça e querer que isso aconteça, e ir atrás para fazer isso acontecer, né? Bom, eu posso falar um pouquinho da minha experiência por ser um negro misturado, porque meu pai era negro, minha mãe era branca, então às vezes eu sofro preconceito dos dois lados, porque eu não sou nem bem preto e nem bem branco, eu sou um cara que fica meio que no meio das coisas aí, tomando pau de todo mundo. E aí eu nunca olhei para essa questão e, na verdade, eu me considero e me enxergo como um negro, né? E entendo todas as dificuldades que aconteceram na minha carreira para que eu chegasse até onde eu cheguei. Ainda acho que é uma exceção, uma raridade em vários aspectos. Tem pessoas que me procuram, inclusive no LinkedIn, e perguntam: tu é o primeiro head negro de design que eu conheço no Brasil, o que a gente tem que fazer, o que caminho é esse? Cara, primeiro, a minha empresa, eu sou head, já fui head em outras empresas, procuro exercer a liderança, mas assim, eu procuro não olhar para essa questão de cor, embora a gente esteja cercado por ela, eu não me limito por ela, mas se a gente for conversar com ela em qualquer mesa, eu vou conversar e vou te dar os meus argumentos a respeito dela, e as minhas ações são o tempo todo contra racismo estrutural, e para que a gente tenha mais oportunidades e diversidade em todos os times. Aí a gente vai falar de diversidade porque a gente entende que diversidade, qual é o formador de time, o líder de time que não entende que a gente tem que ter experiência e juventude no time? Isso é uma forma de diversidade, né? Então a gente tem que mesclar essas duas coisas. Outra coisa é homem e mulher. Cara, sensibilidade, pelo amor de Deus, tem que ter homem e mulher nos times para que a gente trabalhe com design de uma maneira pelo menos equilibrada, né? Então tem que ter homem e mulher também. Aí depois a gente pode entrar na questão cultural, né? Daí a gente vai botar índio, vai botar preto, vai botar muita gente de diferentes culturas, porque eu acho que quanto mais realmente diversidade, mais pontos de vista a gente consegue ter, e a gente vive numa sociedade complexa, que desenvolve, às vezes, produtos e serviços complexos para atender necessidades complexas. E esse mundo de complexidade aí a gente só consegue com gente diferente,
pensando junto sobre um objetivo, para resolver um problema e tal. Então, acho que também está aí uma importância da diversidade. Então, assim, eu acho que eu levantei essa questão porque eu acho que é uma questão central dentro da liderança de design, e é uma questão que a gente tem que ter como líder uma intenção consciente, é o que eu falo, assim, uma intenção consciente no sentido de fazer ações para que isso aconteça, e não só falar sobre, não só conversar, não só mostrar case, mas não só, sabe o que eu faço para isso? Eu dou 5 bolsas para estudantes carentes, negros da periferia, eu faço mentoria com mulheres desempregadas que querem trabalhar com design, cara, ações, entendeu? Ações, é isso que a gente precisa fazer. Para aumentar a diversidade, a gente precisa de ações. Talvez falar menos e fazer mais, né? É o que eu acho. Super legal. Eu já vou puxar a quarta, porque já estouramos o nosso tempo e acho que precisamos, né, privilegiar aí os nossos convidados e o Biratã. Então, vamos lá. Qual a sua mensagem para quem deseja se tornar um líder de design? Essa aí é aquele conselho aí na manga, né, pessoal aí. O que vocês têm para dizer, pessoal? Primeiro, Edu. Eu vou reforçar até que eu comecei a falar no início, né? Design é sobre resolver problemas das pessoas, e a liderança em design é sobre lidar com pessoas que vão resolver problemas de pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem duplamente o ser humano no centro do processo. Então, a gente tem que enxergar a liderança não como uma subida na escalada da carreira. Eu acho que antes de pensar em salário, em posição, quem quer ser líder de design tem que ter preocupação com pessoas e saber que as pessoas estão à frente da tecnologia, as pessoas estão à frente dos processos, né? Não só as pessoas têm que se adaptar à tecnologia ou ao processo, e sim o processo e as tecnologias se adaptar às pessoas. Então, é reforçar esse ponto, né, da gente colocar as pessoas no centro e à frente dos processos. Show. Ana. Perfeito, Edu. Eu iria pelo mesmo conselho aí que você está dando, de colocar as pessoas no centro, de escutar elas, de entendê-las, né? Eu acho que eu já escutei assim, várias pessoas falando que você se torna um líder de design por influência, assim, né? Tipo, pelo papel que você está exercendo dentro do time, né? Não é algo que você ganha, sei lá, você ganha ou algo do tipo assim, né? As pessoas te reconhecem dessa forma. Então, eu acho que te reconhecem dessa forma muito pela forma com que você está tratando elas, né? Com a forma que você influencia elas. Então, é muito essa questão que tu trouxe aí. Eu acho que essa é a grande dica assim, para quem quer se tornar um líder de design. Legal, Ana. Eu vivo refletindo sobre isso. Sou um estudioso do que é necessário para a gente trabalhar como designer, como competência, como expertise, como papel do designer mesmo. E eu escrevi um dia desses no LinkedIn uma frase que eu quero, para mim, meio que resume e sintetiza um pouco isso, que é assim, você se torna um líder de design agindo como um líder de design antes de ser um líder de design. E essa frase não é minha, eu só adaptei ao contexto de design, tá? Mas eu entendo perfeitamente que é exatamente isso. Você tem que ter uma atitude de líder antes de ser um cargo de líder, ou antes de ter um crachá que diga que você é líder, entendeu? Eu acho que ser líder é compartilhar conhecimento, é compartilhar oportunidades, é empoderar as pessoas, é trocar trocar conhecimento o tempo todo, ter humildade para aprender o tempo inteiro. Então, existem muitos caminhos aí para que a gente seja líder antes mesmo de ter um cargo de liderança. E aí, quando as pessoas te derem o cargo de liderança, meu velho, vai ser só merecido, porque, cara, você já é um líder. Então, você só recebeu o carimbo ali e finalmente, o reconhecimento. Mas eu acho que muitas vezes é assim, sabe? Você se torna agindo antes. Então, você pode compartilhar conhecimento. Você pode compartilhar o que você lê. Você pode compartilhar o que você aprende.
você pode compartilhar muitas coisas. Gente, a arma compartilhar é formadora de líderes. Era isso que eu queria deixar de mensagem. Eu acho que a arma compartilhar é uma formadora de líderes. Super. Eu reforçaria que é um papel de criação de contexto para as potencialidades criativas, né, dos indivíduos e para criar esses ambientes de potencialidades criativas. Então, o cuidado com o ambiente que se é construído, com as interações que acontecem nesses ambientes. Acho que esse é um papel essencial do líder de design. Gente, eu vou aproveitar aqui os minutinhos finais, que na verdade já passaram, mas recadinhos finais importantes, até porque temos cupom para quem participou, né, dessa noite, então fiquem aí mais uns minutinhos para a gente fechar. Aqui estão, né, os detalhinhos finais sobre como acontece o evento, então será de 12 de julho a 29 de setembro, as masterclasses globais acontecem às segundas-feiras, ou 7 da manhã, ou 8 da noite. Para quem não puder participar ao vivo, sempre existe a possibilidade de assistir às gravações, são encontros de 1h30, 2h30. E às quartas-feiras temos os nossos encontros regionais do Brasil, às 7h, encontros de 3 horas, bem no formatinho dos cursos da Ecos, com atividades práticas, encontro com líderes regionais também, então sempre com convidados especiais trazendo esses conteúdos. Esses são alguns dos líderes regionais que estarão nos nossos encontros a partir de julho, então o Iaco, que hoje está na DASA, Michel Ferreira, Rafael Buriti, vários nomes, a Bárbara Wolff, da Log, e alguns outros. Aqui vocês podem acessar esse QR Code e para pegar o cupom é preciso entrar em contato com a Luna, que inclusive está aqui na sala também. O e-mail dela é este que está aqui na tela. A Luna vai já jogou aqui no chat alguns links importantes para vocês. Então, nesse link a gente tem 20% de desconto especial para quem participou dessa noite. E aqui também o download do nosso e-book. Acho que aqui tem informações muito importantes. Esse, na verdade, já é um livraço, né? Um pouco de tudo que vai rolar, dos temas que vão acontecer ao longo do curso. Então, já é uma arma importante aí para quem quer se aprofundar mais no que é o papel do líder pelo design. Então, aproveitem também para baixar esse material. O Biratã, deixo para você as palavras finais. Tá bom. Eu também, como embaixador, tenho desconto, tá, pessoal? Então, quem quiser mais desconto, me procure também aí. Acho que vale a pena, porque essa formação ela tem um preço pensado a nível global, então para muitos pode ser muito caro, para outros mercados nem tanto, mas enfim, a gente consegue encontrar maneiras de viabilizar a participação de vocês aí. Eu acho que é bem importante, o mercado precisa de líderes de design. Muito, precisa muito. E, por último, queria agradecer, claro, a presença da Ana Carvalho aqui, que é uma liderança feminina na área de design. A gente precisa muito disso, falando em diversidade. Precisamos de líderes também negros, precisamos de líderes LGBT, índios, precisamos de líderes de todas as etnias e culturas possíveis para que a gente tenha realmente um design poderoso e um design de primeira classe mundial, né, que a gente quer construir aqui no Brasil. E obrigado também, Edu Agni, que já faz um super trabalho, né? Porque tem uma escola e eu gosto sempre de tirar o chapéu para quem tem escola e para quem é professor, meu amigo, porque no Brasil vocês são heróis e isso aí não tem preço, cara. Isso aí, então, o que tu constrói é muito importante. Eu acompanho já há muitos anos e vejo o quanto tem crescido em importância as formações que vocês oferecem, sempre antenadas com as necessidades do mercado e com as necessidades dos estudantes também. Então, muito obrigado por ter essa iniciativa, por ter participado aí, por ter a Escola Mergo e estar sempre fomentando o design. Somos parceiros nesse objetivo aí de fomentar o design também. Obrigado, Natália, pela ajuda aqui na produção e organização do evento, e a Luna Pigato também, que está aí pegando as informações e conversando com o pessoal. A Luna também é responsável por toda
a parte de inscrição e matrícula do pessoal aí no curso, então falem com ela. Se é para alguém para chorar o desconto, chorem com a Luna, ela que consegue, então ela vai dar um jeito. E assim, por último, além de agradecer, anunciar a vocês que dia 30 de junho a gente vai fazer uma nova edição desse webinar, e a gente vai ter novos convidados, como o Jota, que está aqui com a gente, que ele é do Grupo Soma, Product Designer no Grupo Soma, que é um dos maiores grupos de moda do Brasil, dono de várias marcas aí que a gente conhece, e a gente vai trazer um pouquinho da experiência dele para compartilhar com a gente. A gente vai também ter a presença do Emiliano Tincelli, que é o head de design da XP Investimentos, e do Gilberto Oliveira, que é o head de design da OLX. Então é só gente feríssima, gente que tem times gigantescos aí para gerir e para entender um pouco de design, de como é que se lidera design nos tempos atuais. Então, convido vocês dia 30/3. O evento também vai ser free. É só achar o link aí, me acompanhem no LinkedIn, que vocês vão encontrar o link e façam a inscrição e participem. E, mais uma vez, obrigado pela presença de todos aqui, espectadores, atentos, ouvindo essa discussão, que eu acho que é muito relevante. E pude ver gente das diferentes etnias, culturas, diversidade aqui, fiquei muito feliz, e assim que a gente tem que ser, gente. A sociedade brasileira é diversa e o nosso design tem que ser diverso, e tem que ser na diversidade que a gente faz o nosso valor aí, o nosso diferencial. Obrigado pela presença de todos e por toparem essa ideia de debater esses assuntos. E deixo para a Ana e o Edu fazerem suas considerações finais aí. Vai lá, Edu. Não, de modo geral, queria só agradecer mesmo o convite. Eu nunca recuso trocar experiência, porque a gente ensina, a gente compartilha, a gente aprende. Acho que a melhor forma de aprender também é compartilhar, né? Então, obrigado por essa oportunidade de aprender também com vocês hoje. Valeu. Eu também queria só agradecer o convite. E bom, nos vemos no LinkedIn. Galera, nos adicionem, vamos conversar mais. E é isso aí, boa noite para todo mundo. Legal, gente. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, Natália. Boa noite, Ana. Obrigadão, Até mais, Biratã. pessoal. Até mais. Boa noite, Jota. Até amanhã. Até mais.